Bom dia, como vai? Tudo bem? Paz no mundo. Vamos rezar pela paz. Mas como que a humanidade pode ter paz se ela não conhece os mecanismos da paz? Fala em amor, fala em Deus, fala que ama Deus, mas não ama Ele próprio. Se você não ama você mesmo, como você pode amar a Deus? Como é que você pode amar alguém que você nunca viu, nunca sentiu, nunca teve esse prazer? Só acreditou que os outros falaram. Paz. Como que você pode ter paz se você tem sentimento de ódio, de inveja, de rancor? Como que você pode ter paz se você pertence a uma instituição religiosa e você pensa mal dos outros? Você pensa que outros que pertencem a outras religiões ou outros que são livres pensadores, não pertencem a religião nenhuma, e você tem preconceito contra essas pessoas porque não pensam da mesma maneira que você pensa. Como é que você vai ter paz? Você quer que Deus venha resolver os problemas do mundo se você está aqui? Que você é parte dele, em vez de fazer a sua parte, você não faz nada. Você fuma e vai para as igrejas ficar rezando. Você bebe feito um porco e vai para as igrejas ficar rezando. Você pratica outras imundícias e vai para o centro espírita lá se descarregar para tomar paz. Todas essas porquices embandadas no mundo pelas instituições religiosas, me desculpem, mas não tem valor nenhum. Cada ser humano está se enganando a si próprio. Cada ser humano deveria ser, uma centelha divina. Só que ele deixa de ser uma centelha divina a partir do momento que se torna materialista e materializado. Por que todo esse tipo de coisa que envolve o mundo? Porque as pessoas brincam com coisas sérias. Os que organizaram essas religiões, essas organizações, é coisa do passado, pessoas fanáticas, os falsos profetas. E agora as pessoas que falam dos falsos profetas estão ocupando e abusando, usando todos os meios para a práticas que não funcionam para nada. Ora, se reza e orações resolvesse o problema da humanidade, o mundo estaria tudo em paz. Mas você veja que são milhões de pessoas no mundo que ficam rezando o dia inteiro e pedindo para Deus. Agora tem hora que eu me pergunto, mas será que esse Deus é surdo? Não enxerga? Porque o povo todo pede e Deus não atende nada. Só atende as pessoas que são fanáticas, que acham, fica no achismo, né? Portanto, meus amigos, é preciso mudar a maneira de pensar e agir. Existe uma instituição no mundo, deve ter mais ou menos umas 200 casas, que no meu site, inclusive, consta o endereço deles, e eu pertencia a essa instituição durante 20 anos, mais ou menos, uns 8 anos fui presidente de uma das casas, que é o nome Racionalismo Cristão. Eu aconselho frequentar, entra no meu site, você veja os endereços, pode frequentar essas casas, para se limpar espiritualmente. Agora você pergunta, mas limpar do quê? Ora, eu falei, limpar espiritualmente porque existe espírito com você. Existe alma das trevas. Existe espírito que estão desencarnados, pessoas mortas, que devido ao fato de ter vivido uma vida desregrada, uma vida sem era nem beira, além de ter levado uma vida sem era nem beira, que não produziram nada de útil para a humanidade nem para ele próprio. Além disso, existem os outros que são criminosos, que foram criminosos, que fizeram as barbaridades que nós conhecemos, que acontecem em todo momento. Todas essas almas são fadadas a desencarnar e permanecer na atmosfera da Terra. Estou dizendo o seguinte, que tem pessoa às vezes que dá uma de migué, não sabe nem o que é a atmosfera da Terra. A atmosfera da Terra é o local, aqui mesmo. A pessoa morre e fica aqui mesmo. Ela tem um corpo astral, ele é idêntico ao corpo carnal, ela pensa que a vida é aquela, devido à sua grosseria, à sua materialidade. Agora, quem é que provoca as desgraças para as pessoas? O que a alma que não cumpre os seus deveres está motivada? Quais são os seus sentimentos? Quais são
o sentimento de uma alma viciada no jogo, no fumo, no álcool, na luxúria, no assassinato, no roubo, e todas essas práticas que todos nós conhecemos. Então, essas almas desencarnadas, essas pessoas mortas, que são os tais de demônios, os tais de Satanás, que são divulgados pelas religiões. Eu pergunto a vez o seguinte, porque o que tem de pastor por aí para tirar de espírito das pessoas, será que tem alguma fábrica, alguma pastelaria para fabricar espírito, para fabricar demônio, toda hora está tirando, tira e põe, e não sai nunca, não acaba nunca isso, pô. Isso tudo é um teatro, meus amigos. Não vou nessa conversa. Se você quiser ficar livre dos espíritos do astral inferior, das almas das trevas, que Jesus, o Cristo, denunciava naquela época, e naquela época o próprio Cristo, o que ele fazia? Quando pegava uma pessoa meio obstada, ele dava um chacoalhão, naquele chacoalhão ele vibrava espiritualmente, ele tinha junto dele os espíritos do astral superior, e, logicamente, limpando o ambiente, a pessoa mudava. Ele não ressuscitou ninguém. E Cristo não ressuscitou nenhuma pessoa morta. Ele só deu um chacoalhão naquele Lázaro idiota lá que estava dando uma de morto. Eu não estava morto coisa nenhuma, se realmente a história é essa. Porque ninguém pode infringir as leis naturais e imutáveis. Esse negócio que Cristo foi embora, levou o corpo embora para o espaço, para que ele precisava de corpo para lá? Se nós somos energias, nós somos almas. Então não precisa de corpo, não, porque levou o corpo, porque ressuscitou, que não. Está tudo conversa para bom dormir, tá? Se você acreditar, continua acreditando, é daí. Agora, aí que está o segredo da coisa. Se eu estou falando algo que está te machucando, é por que você tem ódio contra mim? Eu não tenho contra você. E daí, se você quiser acreditar nisso, continua acreditando. Só que eu sou um psicanalista, eu sou espiritualista. Eu estudo a vida fora da matéria, analiso, vejo os fenômenos, tenho alguma coisa de mediunidade de evidência, intuição e outras, que está bem desenvolvida. Isso já há mais de 40 anos nessas práticas. Então chega uma hora que o ser humano começa a entender as coisas de forma diferente. Um dia você também vai chegar a isso. Oh, Deus o livre querer chegar a isso, né? Porque você acha que está salvo, né? Eita, salvo, é muito falho. É o comodismo miserável, né? Você quer ser salvo? Salvo do que, sua estupidez? Mas isso é uma estupidez que não tem pé nem cabeça, pô. Não, porque a humanidade está perdida. Eu não estou vendo a humanidade perdida nenhuma. Às vezes eu vejo um cachorro caiu da mudança, então fica meio perdido por aí, mas daqui a pouco encontra outro dono, então ele se encontra. Então as pessoas estão perdidas dentro do conhecimento. Por que eles não têm conhecimento? Porque elas são preguiçosas. A pessoa não lê, não estuda, não analisa, se deixa envolver pelo materialismo, começa a praticar o centro espírita, começa a fazer sessões espiríticas, mexe com o invisível inferior, as almas das trevas dominam o mundo, porque tem mais gente morta neste mundo que gente viva, se quiser saber da realidade. Pouquíssimas pessoas retornam ao seu mundo de origem quando morrem. E eu aconselho a limpeza psíquica, que isso é a descoberta científica de 30 de agosto de 2013, às 11 horas da manhã, que foi a intuição que o astral superior me deu, que era bater em cima dessa tecla. As pessoas fazerem a limpeza psíquica para se reservar dos intrusos, as almas dos mortos. Porque os mortos passam todas as doenças que eles tinham, as doenças emocionais, deixam a pessoa tonta, e a pessoa tonta fica acontecendo desgraça, acontecendo desastres. Como é que acontece um acidente, esse caso que por último morreram quase 14, 15 pessoas lá numa cidade do interior? Por que isso? Isso é tudo provocado pelos espíritos do astral inferior. Eu estou denunciando isso. Cadê as pessoas que são metidas a divulgar, falar em Deus, falam pelos cotovelos e não explicam o que está se passando? Por que acontece tanta desgraça com as pessoas? O que essas pessoas estavam fazendo de mal na rua? Estavam passeando, era uma escola, por que isso? Por que essas instituições não explicam, esses estúpidos aí que ficam pregando, falando em Deus toda hora? Deus não se mete em nada com isso, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos entregou procedimento nesse planeta para nós podermos viver em paz. Mas essa paz só é possível sem interferência das almas das trevas. E não adianta ficar com lero-lero, com conversa mole, não. Você está tratando com criminosos. Espírito do astral inferior, a alma das trevas, são espíritos criminosos. Então eles não obedecem nada. Eles só obedecem na hora que
cai a rede fluídica do astral superior, dos espíritos de luz, pega eles numa ratoeira como se fosse uma água, como se fosse pegar peixe no mar, por exemplo, assim, fazer uma corrente fluídica, que eles pegam essas almas. Quando nós permitimos isso, porque nós precisamos permitir isso, o astral superior, o espírito de luz, não pode sair do mundo deles para vir aqui pura e simplesmente. Se não tiver pessoas que têm sentimentos em consonância com os deles. Então nós precisamos estar conectados com os mundos astrais superiores para que esse espírito de luz possa vir ao planeta Terra e fazer uma limpeza no ambiente, no local onde as pessoas estão pensando de forma elevada. Então é preciso treinar a mente, parar de estar falando asneira o tempo todo. Não, eu estou com Deus, estou salvo, tudo bem, então você pensa da maneira que você quiser. Eu estou falando de paz, de harmonia. E tem que acabar com esse preconceito idiota, porque a pessoa faz isso, a pessoa faz... Não interessa, cada um vive como quiser, como pode. Agora, eu estou dizendo o que acontece com as pessoas. Em vez de se revoltar, eu vou ler livro, pô. Tem livros extraordinários, mas não vai ler esse livro dos idiotas de autoajuda, ou vai ler a Bíblia não tem resolvido nada, você tem deixado as pessoas mais xaropa ainda. Pode ler a Bíblia, mas veja lá, analise, dá uma peneirada. Dá uma analisada na Bíblia para tu ver as baboseiras que existem lá dentro. Que não tem coerência, não se encaixa quase nada. É isso que está deixando as pessoas loucas. A humanidade está totalmente louca, desinformada. Porque as pessoas só dão informação para tomar seu dinheiro. Você já viu nos meios de comunicações? Você vai... Vamos conversar francamente. Vamos abrir. Você vai na igreja, o seu pastor está lá com o negócio de papai, vai pro dízimo. Tá. Que ele tem que fazer o templo não sei aonde. Não tem que fazer templo nenhum. Com os métodos que eu implantei no mundo, que já está rolando pela internet, é fazer a limpeza em casa, não precisa estar de templo nenhum. Pode até derrubar essas casas ou usar essas casas que já existem para dar aula às pessoas, para mudar tudo aquilo que foi feito errado, para consertar com os mesmos locais. Esse mesmo lugar tem que ser escolas. Então não precisa ir correr atrás de templo, não precisa angariar dinheiro para fazer templos. Para que isso? Mentalmente nós podemos fazer isso pela internet, nós podemos nos conectar mentalmente. Todas as terças e quintas-feiras eu estou com o programa ao ar. É só você conectar www.medicodaalma.com.br. As pessoas estão lá mais preocupadas se eu falo errado ou deixo de falar errado. Quero que se lasque quem está pensando, não estou nem aí. Eu rio de mim mesmo o tempo todo. Só que eu tenho a coragem de me expor. Muitas pessoas não têm essa coragem de se expor, não. Eu não estou nem preocupado com você, que você está pensando de mim. Se eu estou te passando uma informação que vai te ajudar, por que eu deveria estar preocupado? Que maneira que eu estou te passando essa informação? A informação chega a você, tanto faz de falar certo ou errado, você está recebendo a informação. Então, portanto, faça o que quiser com essas informações que estou te passando. E depois não fica aí dando uma de... Não, porque eu sou escolhido, Deus me escolheu, né? Deus não escolhe ninguém. Cada um se escolhe a si próprio a ser instrumento dele. Para você ser instrumento de Deus, você tem que praticar aquilo que ele determinou e que você assumiu antes de vir encarnar nesse planeta, no seu mundo espiritual. Só que quando você chega neste planeta, você se materializa devido aos acontecimentos do local, né? O ambiente familiar. Então você vai absorver tudo aquilo que é mais fácil, né? Porque se você fosse absorver aquilo que é mais difícil, você não estava envolvido nessa situação. Você não é porque nasceu numa família que você tem que obedecer a vida inteira pai e mãe. Você tem que obedecer até a maioridade. A partir de lá você tem que partir para o mundo. Tem que ser você mesmo. Não deve faltar, porque pais são pais, têm que ser respeitados. Aí é uma questão de respeito. Então eles te dão a oportunidade de vir ao planeta Terra, eles investem em você durante 20 e poucos anos, e depois você não dá nada de retorno, ao menos respeito, não precisa dar dinheiro de volta, porque tem esse pai que está esperando, tem uns 10 filhos, pô, depois me aposento, né? Se eu 10 filhos, depois eu não trabalho mais. Não pode pensar assim, meus amigos. Um pai e uma mãe tem que preparar os filhos para o mundo. Eles têm que, chega uma hora solta deles, mas eles cuidar da vida deles, não fica em volta como se diz, em volta da saia da mãe e do pai, porque isso não traz evolução espiritual. Nós viemos esse planeta para conseguir evolução espiritual, e não é dessa forma. Então, portanto, para se conseguir paz, é preciso estar bem espiritualmente.
Aí você estando em paz, você tendo conhecimento, você consegue transferir paz para outros. Para eu formar corrente do astral superior, eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho que saber como funcionam as leis espirituais. Como que os espíritos do astral superior se apoiam nos seres humanos encarnados e nos pensamentos. Eles se apoiam nos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos são movidos, não são espontâneos, são movidos por sentimentos, querer ser bom. Todo mundo quer ser bom, não é? Você não precisa querer ser bom, você tem que ser bom. Você não tem que ser caridoso, você tem que ser justo. Tem que ser justo consigo mesmo. Cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar das pessoas que são a sua responsabilidade. Mas ter coragem de você dizer não. Tem hora de dizer não. Porque tem gente que são trouxas de sim em tudo, né? Bom, na realidade não devia ter nem o não, nem o sim, não devia nem existir. Devia funcionar a coisa espontaneamente. Nem leis precisaria. Se os seres humanos não fossem desorganizados da forma que eles são. Porque eles acham que tem que pegar as coisas dos outros, aquilo que não pertence. Quanto essa desonestidade de você tomar as coisas dos outros que não lhe pertencem, isso já existia na época remota, que existiam os caras que iam caçar os bichos para poder alimentar as tribos. Existiam os vagabundos sem vergonha que ficavam esperando na espreita, os outros que estavam carregando os animais, eles assaltavam e tomavam os bichos e levavam para a tribo deles. Então a coisa, o mal, começou desde essa época. E quem é culpado disso? É a preguiça. Porque quem trabalha, quem não tem preguiça mental, que raciocina, não acontece nada. Então, portanto, meus amigos, se vocês quiserem ter paz, é preciso mudar hábitos e costumes. Estudar, pensar, raciocinar. Se não pensar, raciocinar, nada acontece. Outro dia tem um canal que esqueci, a pessoa nasce, cresce, se apaixona e morre, né? A pessoa apaixonada já está morta. Essas são tudo coisas terrenas. Você se apaixona pelo quê? Eu, por exemplo, estou apaixonado pelo espiritualismo. Só que o espiritualismo não me atrapalha, ele me ajuda. Você tem que sentir paixão por aquilo que você faz, claro. Você tem que ter paixão pelo trabalho. Você está rindo, né? Paixão pelo trabalho, está louco? Imagina falar uma coisa dessa. O trabalho é o maior remédio que a Astral Superior nos deu para nós fazermos a nossa evolução espiritual. O trabalho prazeroso é uma coisa tão gostosa que você faz parte de uma engrenagem, meus amigos. Você não pode, você pegou um ônibus atrasado, você atrapalha milhares de pessoas, você não sabe disso. Você chega numa empresa que tem milhares de trabalhadores, você atrapalha aquelas pessoas se você chegar atrasado, porque você faz parte de uma engrenagem. Você fica a noite toda bebericando, perde tempo, depois tem que cumprir, você não cumpre sua obrigação, você está atrapalhando você e os outros, porque você faz parte de uma engrenagem. É que nem o cara sai na rua para aprender a dirigir, vai aprender a dirigir primeiro e depois você sai na rua para não ficar atrapalhando os outros. A pessoa fala, mas isso não interessa, eu estou aprendendo. Tá, tudo bem, é claro que está aprendendo, mas você tem que saber que você é uma engrenagem neste planeta. Então você não pode atrapalhar os outros. Você não pode impor ideias idiotas que você não conhece, você não estudou, e vai impingindo ideia em cima das pessoas, porque alguém lhe disse. Você não tem que ir atrás que alguém lhe disse. Você tem que ir atrás daquilo que você estudou, aquilo que você concluiu e que determinou. Não fica atrás do achismo, eu acho. Eu só acho alguma coisa, vou achar alguma coisa se eu perdi. Então, se eu perdi alguma coisa, eu vou lá e acho e pego. O que tem de gente que fala só acho, a partir do momento que você fala que acha, é porque você não sabe, você não tem certeza. Aí faz parte do achismo. Maria vai com gli altri, Maria vai com as outras. Então você fica achando, porque é bonito achar. É bonito fazer todo mundo que os outros fazem. É bonito fumar junto, fica um bando de porco lá fumando e fedorentando o ambiente, que nem na rua você não consegue andar, que está um fedor desgraçado, ninguém aguenta. Não, mas eu estou fumando na rua. Você tem que respeitar o espaço do outro. Se você está fumando na rua ou está passando, você está atrapalhando a vida do outro. Porque o outro não é obrigado a ficar cheirando o fedor que você está deixando lá. Alguém já lhe disse isso alguma vez? Será que tem que se criar lei para você respeitar o direito do seu semelhante? E depois vocês vão falar em paz, e vão falar em Deus, vai falar o raio que o parte, rapaz.
Cria juízo, tem que respeitar os outros para depois poder dizer, bom, eu realmente estou trabalhando por uma, porque eu estou respeitando o direito do outro, eu estou respeitando ir e vir, eu estou respeitando o espaço dos outros. A partir do momento que você começar a fazer isso, então você pode começar a falar em espiritualidade. Você não vai falar em nada. Então, meus amigos, os vícios são a porta aberta para a entrada da alma das trevas. Então, eles que provocam todos os acidentes. Se você não está afim de sofrer um acidente, uma desencarnação prematura, alguém da sua família morrer num desastre, um assassinato e outras coisas, entre numa outra sintonia. Não fique esperando sendo que Deus vai te proteger, que Deus não vai proteger ninguém. Que Deus não é cão de guarda de ninguém. O astral superior, os espíritos de luz, são o executor das leis espirituais. Se você está bem espiritualmente, claro que você está sendo desviado de certos caminhos. Agora, se você fica num ambiente imundo, só pode lhe acontecer coisa ruim. Você não dá uma de fanático, de idiota, não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me proteger. Imagina, Deus vai ficar lá fazendo o quê? Deus é pureza. Ele só pode estar em lugares puros, em sentimentos elevados. Em lugar que tem muita aglomeração, Deus não pode estar lá porque não se cria ambiente. Então as pessoas têm que se proteger a si mesmas. E a proteção está nos pensamentos, nos cuidados que se tem com os pensamentos. Agora, não é só ter cuidado com o pensamento, tem que fazer a limpeza psíquica todos os dias. Tem que limpar o ambiente todos os dias. Você não toma banho todo dia, não toma café, não almoça. Então a limpeza psíquica tem que ser feita todo dia. E não dá uma de migué, não, que já faz 3 ou 4 meses que estou falando sobre isso. A limpeza psíquica você vai encontrar nos outros vídeos, vai encontrar no site, nos meus sites. É você só jogar Benito Bifano lá no Google, lá que você vai encontrar tudo que eu faço. Então você vai encontrar a limpeza psíquica, vai encontrar as ferramentas de ouro, vai encontrar as casas onde você pode se frequentar para aprender algo mais sobre espiritualidade. Nas igrejas não se aprende espiritualidade, não. Lá se aprende prática do misticismo. Eu não estou dizendo para você sair da igreja ou mudar de igreja. Você vai onde quiser. Faz o que eu fiz. Frequentei todas. Frequento todas. Onde tiver que ir, se tiver um compromisso, eu vou. Não tem problema nenhum. Agora eu não vou ficar atrás de conversa mole de coisa que não tem validade nenhuma. Já se chega num outro patamar, então você começa a pensar de uma outra forma. Então, meus amigos, para se ter paz, é preciso conhecer a espiritualidade. Sem espiritualidade você não tem paz em lugar nenhum. Isso serve, que eu estou dizendo, serve tanto para o religioso, para o espírita, para os livres pensadores, e para aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Não sei o que eles acreditam, porque eles são, se na hora que eles se beliscam, eles sentem dor, existe alguma coisa além da matéria. E quando se morre, a vida não acaba. Quando você larga um corpo físico, você vai se preparar, se tiver condições, vai para o espaço superior, retorna imediatamente dentro do mecanismo que você merece. Do contrário, você vai lá ficar esperando feito tonto e ver outras pessoas evoluírem e você não pode conseguir um corpo físico porque você não tem vez para isso, você não fez nada para isso. Então você vai ter que esperar. Vai ter que fazer os trabalhos mais sujos que possa existir no universo. Você vai ter que trabalhar em outras dimensões para poder conseguir a evolução espiritual, que você pode conseguir aqui nesse planeta de forma muito mais fácil, muito mais rápida. As mulheres que cumpriram com seus deveres, eu sempre falo o seguinte, que a mulher é um privilégio nascer como mulher, porque se souber cumprir os deveres como esposa, como mulher, como mãe, ela evolui muito mais que o homem. O homem evolui muito menos que a mulher. Então, por isso que existem mais mulheres no mundo do que propriamente homens. Portanto, existem muitas explicações científicas sobre o assunto, mas quem quiser saber das informações, só segue ver meus vídeos, vai vendo o que eu faço. Tem terças e quinta-feira, tem um programa, inclusive hoje, tem um programa hoje à noite, que hoje é uma terça-feira, às 20 horas, eu faço um programa de 20 minutos, depois ensino a fazer a limpeza psíquica, inclusive tem alguns vídeos já gravados sobre a limpeza psíquica. Isso aí tem que ser praticado, não tem como, pô. Não adianta ficar inventando história, usando outros meios, não tem como. O astral superior não faz breganha com ninguém, não fica breganhando as coisas como pensa. Não, eu vou te dar tal coisa, você me dá tal coisa. Ou você entra na sintonia da espiritualidade para fazer a evolução espiritual e ter uma certa paz nesse planeta, ou você continua naquilo que você acha. Você acha que está na espiritualidade. Você está salvo. Tem gente de vez em quando, não, eu não quero saber de mais nada, porque já estou salvo, para mim interessa ser salvo. É muito fácil você ser salvo, né? Salvo do quê?
Se você é eterno, imagina você salvo ficar no lugar o tempo todo sem fazer nada, não tem nada diferente. Porque você vai ser salvo, vai ficar salvado lá, vai ficar parado. Senta numa cadeira e vê se você consegue ficar a vida inteira lá. Se nós somos eternos, como é que você sabe ficar parado? Eu não vou me alongar muito, senão daqui a pouco vai ter 2 horas de negócio. Então vamos encerrar por aí. Então, você quer que a paz, quer ter paz, se espiritualize. Pratica a limpeza psíquica, que são as ferramentas de ouros, você vai encontrar nos meus sites. Aí você vai começar, mas tem que praticá-las diariamente, 7 horas da manhã, 8 da noite, um outro horário que você determinar. Mas tem que entrar numa outra sintonia, deixar de fumar, deixar de beber. Você não nasceu bebendo, não nasceu fumando, deixar de ser xarope, largar a família e ficar lá no futebol, lá gritando, feito um tono. Porque entrou uma bola redonda e queria ver chutar a bola quadrada. Aí que seria bom você torcer pro futebol, né? Muito fácil. Quer dizer que você perde um monte de tempo com besteira e depois vai me contar a história para mim? Vamos parar com isso. Vai contar a história para você mesmo. Quer se enganar, se engane. Cuida da sua família, deixa de ser besteira, ficar fanado por futebol, um jogo de bola. O que é isso? Que esporte é esse aí? Isso é preguiça. Por que então você não vai jogar lá? Porque é muito fácil você ficar sentado e ficar torcendo, né? Então disse que um camarada que falou que o camarada que torce para futebol é um preguiçoso. Eu acredito que não seja bem isso, né? Porque ele diz que a pessoa que não raciocina, então ele põe os outros para fazer as coisas, ele fica só sentado torcendo. Se o time dele ganhar, tá ótimo. Se perder, ele entra em depressão. Logicamente é o que mais acontece, né? Então, meus amigos, eu estou só dando uns toques para que não é isso que nós vamos buscar neste planeta. Nós estamos num corpo carnal. O que é um corpo carnal? Imagina uma prisão. Isso é uma prisão. É uma prisão espiritual que nós estamos no corpo carnal. Por quê? Porque precisamos aprender algo e precisamos resgatar faltas de outras vidas. Então, portanto, se é isso, não podemos perder tempo. Todos os minutos da nossa vida têm que ser bem aproveitados. E não pode aproveitar fazendo besteira, sendo viciado em outras maneiras. Então, portanto, você que é viciado, não fique se reclamando, se queixando da vida, não. Você está preparando um triste e doloroso despertar para você mesmo. Se não te acontecer algum acidente, que a pessoa... Não, porque eu fumei 50 anos, nunca tive problema. Porque quando o câncer, a doença vem, já dá empacota. Por que você não pode ter uma vida de 70, 80, 90 anos com saúde? Normal. Você desencarnado é uma velhice natural. Tem mais uma coisa. Poucas pessoas têm o privilégio de chegar a ser idoso. Então, portanto, não precisa se criar lei para respeitar os outros. Eu entendo que nós devemos respeitar a criança, devemos respeitar a mulher, devemos respeitar o homem. Enfim, o respeito tem que ser mútuo. Não precisa se criar leis, você é obrigado. Você criar uma lei para você gostar de preto, você gostar de branco, você gostar de azul, você gostar de coral. Daqui a pouco vai criar lei para outras coisas por aí, então não pode. Então é a consciência humana que tem que ser despertada no cumprimento do dever. A música, quando ela é bem feita, ela modifica as pessoas. Então, portanto, fazendo música bem feita, se modificam as pessoas para melhor. Agora essa baderna que está por aí afora, meu, tá doido. Mas vamos lá. Então, portanto, meus amigos, para se conseguir paz, tem que entrar numa outra sintonia. A limpeza psíquica são as radiações para retirar os espíritos do oceano inferior, os intrusos que ficam dominando as criaturas. Neste vídeo não vai ter a limpeza psíquica, apenas é para dar uns pequenos lances, para vocês ficarem ouvindo e ficar irritado com aquilo que eu falo, que não adianta nada, não vai mudar nada, porque eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Se você, em vez de você ficar irritado, venha fazer parte comigo. Pratique primeiro a limpeza psíquica, se espiritualize, se prepare, depois você faz um programa da maneira que eu estou fazendo. Ué, qual é o problema? Todo mundo pode fazer. Não precisa ser orador. Eu não sou orador nenhum, apenas eu falo o que eu sinto. Depois sai de dentro. Quando você tem conhecimento, que você armazena muita coisa boa dentro de você, o negócio sai, o negócio aflora, porque todos nós somos médium na realidade. Ok? Então, um grande abraço, até a próxima. Faz aquilo que estou sendo orientado, que são a limpeza psíquica. Não custa nada, não precisa ir na farmácia para comprar, não precisa gastar dinheiro nenhum, não adianta inventar história. Qualquer parte do mundo você pode fazê-las. Não precisa ir viajar para Machu Picchu, não sei onde, tem gente que tem lugar que é especial. Não tem nada de lugar especial, não. Todos os lugares são especiais. A mente humana que tem que se preparar para isso. Namastê.